Olá, senhores. Continua chovendo aqui no Rio de Janeiro. Hoje é 23 de janeiro, no Rio de Janeiro, do ano de 2025. Desculpa, do ano de 2026. Estou atrasadinha. Chovendo, a chuva não para já há uns dias, hein? Bem, vamos continuar o estudo, as energias da criação. É o número 52. Vídeo, série 52. Vídeo 52. É 1189. Acho que é esse aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, vamos recordar um pouco. Eles hoje vão falar sobre os tronos de Deus. E os tronos de Deus são as divindades, né? Eles falam. Tem hora que eles falam divindades, tem hora que eles falam mistérios de Deus e é a mesma coisa. Mas por que eles falam uma coisa? É para... Só um instantinho. Talvez seja para diferenciar a divisão entre eles, ou a hierarquia, porque os tronos principais, o ígneo, o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da lei, tem a sua hierarquia. E essa hierarquia, estamos recordando, hein? Tem outra hierarquia, e a outra tem uma outra, e assim por diante. É isso mesmo. Tá certo, a numeração. Onde um pouquinho esqueceu, então, distraída, não sei lá. Bom, então é preciso que fique bem entendido que tronos de Deus às vezes se refere à divindade. E eu costumo, para explicar melhor, muita gente conhece como Logos, então eu falo, ou Logos, né? Ou orixás. Tronos de Deus são os orixás na Umbanda. Muito bandista também sabe que orixá é o trono. E Oxalá, eles chamam de Oxalá Deus, né? Então muitos só vão lá abanar a mão. Mas não sabe abanar a mão. Tem médico que só vem abanar a mão e não estuda e não sabe nada de nada e morre e vai ter que abanar a mão de novo porque tem que se dedicar ao estudo, senão não evolui também, né? Então eles agora vão falar tudo, vamos dizer que eles ensinaram anteriormente sobre como acontece as energias, que elas se ligam ou que se entrosam uma na outra e que passa de um plano para outro, do primeiro para o segundo, para o terceiro, tá. Então eles agora vão explicar, eu não sei o termo que eu devo colocar aqui, mas vamos dizer de uma outra maneira, tá? Então vamos lá. Vou apagar aqui, que certamente eu vou precisar, né? Deixa eu anotar pelo 52 para depois colocar no vídeo. Não sei se dá para escutar o barulho da chuva aí na gravação. Não está fazendo barulhinho. Está mais forte agora. Então, o que são os tronos? E fazendo uma observação, tronos está lá escrito na Bíblia. Os tronos assentados à esquerda, à direita e não sei o que. À esquerda, à direita, nada mais é do que a tabela. O que fala, porque a Bíblia, ela não explica, ela fala assim, ó, dá uma ideia só que é que existe uma determinada coisa. Então, se lá estiver, se lá estiver tronos assentados à direita, à esquerda,
são os tronos que regem os outros, os graus, os 7 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também, aqui também. Aqui é o polo norte, polo sul e o núcleo. Então, porque eu, quando li isso na Bíblia, sobre trono, eu não entendi nada. Eu até imaginei. Trono, eu fiquei assim. Então tem tronos lá onde está Deus? Eu, como era leiga, eu não sabia nada de nada, e aí foi a primeira coisa que eu li foi a Bíblia. Então eu fiquei assim, eu digo assim, tem tronos, mas sei o que é a esquerda, a direita. Aí eu deixei para lá, disse, não estou entendendo nada, deixa para lá, não estou sabendo isso. Por isso que é preciso explicar as coisas de uma outra maneira. Mesmo para a época que foi isso escrito, não está legível, né? E depois cada tradução para cada língua já há uma modificação. Agora veja só, quantas e quantas traduções da Bíblia houve até chegar aqui a língua portuguesa, a primeira língua de Portugal, porque aqui não tinha essa língua, né? Essa língua eles é que trouxeram, e houve uma introdução da língua índia, a indígena, e também dos outros povos que vieram. Todo mundo queria ficar com o Brasil, né? O francês, o holandês, e mais não sei quem, agora é o EU, né? Estados Unidos. Então, que tem interesse. Então todo mundo queria o Brasil porque era um lugar bom para sair ou entrar comércio, né, dos navios antigos, aquela coisa toda. E de olho nas terras também, grandes, e, né, começaram a descobrir que tinha isso, tinha aquilo, e tinha jazidas, e tinha ouro, né, e o ouro tão cobiçado. Pessoal não perdoa o ouro que foi tirado de Portugal, só que vocês não sabem que tinha uma grande dívida de Portugal. E eles precisavam tirar o ouro para pagar em ouro a dívida, que eu agora esqueci qual era o país da Europa que eles estavam devendo. Tá vendo? E aproveitaram e fizeram as igrejas lá, magníficas, muito bonitas, como um trabalho de ouro, mas uma carga pesada lá dentro, né? Eu só entrei numa igreja lá, né? Me parece. Não entrei em mais nenhuma quando eu estive lá. Não sei, não me senti bem. Assim como eu não me sinto muito bem nas igrejas católicas, não sei, eu sinto. Já nos centros espíritas do bem, de cristãos, quando eu entrava, eu me sentia sempre bem. Uma leveza, Na igrejas evangélicas, não sentia nada. Nem uma coisa nem outra. Interessante, não sentia nada. Mas nessa que eu fui visitar este ano, aqui perto, eu não senti lá muito bem, não. Mas ali tinha uma mistura de pessoas, mais ou menos, e pessoas muito carregadas de energias pesadas, né? Inclusive, a coitada lá da chefinha até botou a mão em mim. Cheguei, passei até uma erva de descarrego no lugar e tal, porque a energia não era lá muito legal, não. E é horrível, essas pessoas que têm energia, que não são boas, e botam a mão em você, nós somos receptivos, né? Nós doamos e recebemos ao mesmo tempo. É horrível, vocês têm que se proteger disso, quando isso acontece. Então vamos alinhar as informações. E para quem não sabe, é do livro Energias da Criação, de Rubens Saraceni,
já falecido. Isto foi uma canalização dos superiores lá de cima, né? Cientistas. Os tronos de Deus são divindades responsáveis pela evolução dos seres. Cada trono é uma qualidade de Deus. Uns são tronos da fé, outros do amor, outros do conhecimento, outros da lei, da justiça, geração e evolução. Cada trono é responsável pelo aspecto da criação e por um sentido da vida. Lembra que nós estudamos já os sentidos. Nós estudamos as qualidades, etc. Temos 7 hierarquias ligadas a Deus, ou 7 linhas da ação e reação. E muitos ligam isso a 7 hierarquias religiosas também. Essas 7 irradiações correspondem ao setenário sagrado, setenário 7, que rege o planeta Terra e suas dimensões. Todas as dimensões da Terra estão habitadas por bilhões, não é milhões, é bilhões de seres naturais que não encarnam. As outras dimensões estão habitadas por seres que não encarnam, porque Deus já os fez assim. Seguem uma evolução vertical e nunca são adormecidos e não têm interrupção na aprendizagem, como acontece com os seres encarnados, né? Como acontece com a gente que está aqui encarnada. Então, as outras dimensões da Terra são seres que não encarnam, nunca encarnaram. E aí se fala os mistérios de Deus. Por que Deus fez uns para reencarnar e outros não? É a vontade dele? Os extraterrestres, e eles dizem que nós não devemos entender Deus. É um mistério. Ele faz aquilo que acha que tem que fazer. E a gente pergunta, meu Deus, por que aqui? A gente foi feita para reencarnar e a gente não consegue evoluir direito e tem que reencarnar de novo e sofrer, e reencarnar e sofrer até chegar ao ponto de não precisar mais reencarnar e evoluir. Quer dizer, e por que tem que ser feito primeiro mineral, depois vegetal, depois animal, depois elemental, depois a linha do Neandertal, Homem das Cavernas, e depois o humano, que já o Neandertal já é a linha humana. Por que tem que ser assim? E isso demora bilhões de anos para seguir em frente, de uma passagem para outra. Não é assim, foi animal, já vai ser... Não. Um animal, ele reencarna milhões de vezes. Os bois, por exemplo, eles são sacrificados, sofrem, vão lá para o lugar deles, para a dimensão deles, retornam, reencarnam novamente como bois, sofrem novamente, morrem, matam cruelmente, vão lá, descansam, volta de novo, até chega a um ponto que vai ter que seguir a linha já do Homem das Cavernas e o Neandertal, para depois vir ser um ser humano. Não, para o elemental, desculpa. Não é assim, depois do animal é o elemental, esqueci. Aí o elemental
Uns também vão ser atrasados na evolução, porque os magos pedem coisas indevidas. E quando eles descobrem, e aí eles fazem coisa errada, já atrasa a evolução deles. E quando eles descobrem, vai atrasar mais ainda a evolução deles, porque eles querem se vingar dos magos negros. Já os magos brancos, pedem coisas a eles que até vai ajudar eles a evoluir mais rápido. Entendeu? Aí depois é que vai para o corpo de Homem das Cavernas, sim, para poder ficar no corpo humano. Bom, continuando aqui. Então eu estava falando da evolução dos seres que estão nas outras dimensões, os seres naturais que estão em outra dimensão, que nunca são adormecidos e não têm interrupção no aprendizado, como acontece com os seres encarnados aqui. Os seres excepcionais, né, que encarnam e vieram fundar religiões aqui na Terra, no plano material, são espíritos que vieram diretamente das hierarquias divinas dos tronos de Deus. Os enviam a esta dimensão humana para abrir novas religiões que mudam os nossos conceitos acerca de Deus e torna-se caminhos evolutivos para milhões de espíritos ainda paralisados pelas amarras terrenas, adquiridas quando viveram com intensidade as coisas do mundo material, principalmente os materialistas, né? Então vamos falar, antes de continuar aqui esse estudo, porque isso que eu vou falar também é do estudo, lógico, vamos falar sobre as religiões. Antes de Jesus Cristo, já havia, né, sacerdotes e já havia, né, entre aspas, religião. Religião é o religamento com Deus. É essa palavra quer dizer, religar a Deus. Só que, quando vem esses seres aqui para a Terra, de um lugar já evoluído, para dar conhecimento, para que as pessoas não sejam tão egoístas e materiais, e soberbas, e cruéis, eles esquecem de onde vieram. Mas vêm com aquela, vamos dizer, com aquela missão. E percebem que as pessoas estão precisando, né, de alguma coisa. Eles acham que são eles mesmos que estão colocando aquela religião. E não, ela teve um encaminhamento espiritual para fazer aquilo. Só que ele esquece tudo que eles mandaram ele fazer aqui, ele acha que tem que ser assim, tem que ser assado. Então começa. Não, você tem que vestir você não pode usar decote. Você não pode, tem que usar lenço na cabeça. Você tem que abaixar os cornos para rezar. Tem que abaixar, mostrar humildade. Aí vem outro, não deu certo essa religião. Aí manda outro para fundar uma outra religião, porque aquela não está legal. Pronto, aí ele vem, esquece e começa outros costumes. Agora vocês têm que abaixar no chão e botar o seu para cima. Não, e botar o seu para cima em agradecimento. Aí fica todo mundo naquele certo horário. Não deu certo. Aí veio outra, vai botar religião, porque aquela também não deu certo. E as religiões que ficam, acham que ela é certa
e não acaba. Então continua a religião antiga, vem a outra, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta. E aí ficam mandando, quando a pessoa, alguns grupos conseguem assimilar alguma coisa de uma certa religião, já mandam outros para colocar outra religião. É assim. Tá? E a atual, que mais se aproxima da verdade, é o espiritualismo. Em primeiro lugar, em segundo lugar, o espiritismo. Mas o espiritismo está muito assim. O espiritualismo. E o espiritualismo cósmico. Também tem outro espiritualismo que é meio assim também. Onde entra todos os conhecimentos possíveis. Porque ainda não são todos os conhecimentos, né, que é dado, porque pessoas... E tem que ter um limite, porque as pessoas aqui são muito infantis, são muito crianças, então, se pegarem certos conhecimentos, vão fazer besteira de novo. Então, é limitado. Então, o que acontece com as religiões é isso. E aí, aqueles extraterrestres que foram colocados aqui exilados, e o tal extraterrestre poderoso, que não está mais aqui, que chama dragão, é o draconiano número 1, começou a dominar todos. Porque são espíritos muito antigos, velhos na idade. Só mentais, já são só mental, mas eles conseguem até fazer um corpo, pelo poder que eles têm, eles colocam um corpo neles, mas a realidade é que eles são só mentais. Então, o que eles fizeram? Eles buzinaram na mente desses que vieram colocar as religiões o que eles achavam também que devia ser. Moisés, dente por dente, olho por olho, foi também. Alguma coisa ele fez por ele mesmo e outras ele fez pelo buzinamento, né? Hipnose, mimerismo. Tem outro nome, como é? Bom, hipnose de uma maneira geral, que tem várias diferenças, mas é a mesma coisa. Chega no fim, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que entender que vem um e diz, não, é só os extraterrestres, não é um somatório, tá? Isso que eu falei em tudo, porque é um somatório. Estamos juntando o quebra-cabeça. É preciso saber tudo para juntar. É um pouco de cada coisa que fez com que isso tudo, até os conhecimentos, né, virassem até a religião. Tudo vira religião, veja só. Tem grupos que se dedicam só ao estudo e ao conhecimento dos extraterrestres. Grupos que formaram esses conhecimentos numa religião. Então, tem conhecimento ou de uma certa raça, vamos dizer assim, de extraterrestre, não de todos, mas de umas... Então, é religião, mas tem isso aí. Vê que a cuca das pessoas não funciona direito, né? Não funciona. E porque determinada planeta de uma certa raça extraterrestre tem os seus costumes, tem o seu padrão de vida, não quer dizer que aquelas pessoas que apreciem aquela raça, acham que aqueles costumes são bons, tenha que fazer isso como religião e fazer seus costumes. Costume da Terra é um, costume de Vênus é outro, costume de Pleiades é outro, costume de Marte é outro, costume de Saturno é outro, costume da estrela Vega é outro. Quando você for para lá, você vai ter aqueles costumes, aquele padrão de vida de lá. É como querer colocar, uma vez numa palestra extraterrestre, o cara disse assim, os extraterrestres dizem, né,
seja bom e tal, aquilo tudo. Mas também não é ser bom demais. Foi o que ele disse, é. Por exemplo, vamos admitir que vamos todos ser bons. Então eu estou vendo aquele homem massacrar uma mulher ali do outro lado da rua. Não vou fazer nada porque eu sou bom. Eu não vou arrumar karma para mim. Eu não vou lá defender porque pode acontecer alguma coisa e eu ferir o homem. Então, não é assim. É um dever da pessoa ir lá defender a coitada da mulher que já está no chão ensanguentada. Então, mas há pessoas que interpretam isso assim. Quando Jesus disse, dai a outra face, é procurar não discutir com a pessoa, é procurar, cai fora. Eu tive um problema que eu fui conhecer a minha família e tal. Tinha um problema lá, negócio de discussão. Eu virei as costas e fui embora. Não quero saber, não. Discuti mais nada. Depois acabei tendo essas boas maneiras de ser que eu tinha. Eu não sei o que houve comigo, que eu destrimbilhei. Aí comecei, que tinha que discutir, eu discutia, xingava e tal, coisa que eu não fazia. Mas sei lá, não sei lá por que eu virei do avesso, né? Agora eu estou tentando voltar ao que era, né? Alguma coisa que eu era de melhor. Então, uma coisa, eu falo e você não me responde. Continuo calado. Se você responder, você é um esse, você é um esse e um aquele. Aí a pessoa responde, quem é isso? É você. Pronto. Pá! Explode a bomba. Aí começa um e começa outro. Não. O outro não respondeu. Ficou caladinho. Esperou que ele parasse, que se cansasse, ou então virou as costas e foi embora. Pronto. Não dá chance ao outro de discutir. Seja família, seja vizinho, seja sei lá o quê. Amanhã vai ter uma reunião aqui numa praça, nesse bairro que eu moro, por causa do negócio de desmatamento de árvores aí, de uma obra. Eu não vou. Mas eu tenho certeza que vai ter uma discussão, vai ter uma briga, porque uns são a favor, outros são contra, porque acham que está certo, que estão tirando a lei, porque... É como reunião de condomínio. Eu deixei de ir à reunião de condomínio quando eu morei num outro lugar, num outro bairro, porque eram inimigos ali. Um atirava as coisas na cara do outro que não tinha nada a ver com a reunião. Você é um bêbado, você é não sei o quê, mas o que aquilo tinha a ver com o problema que tinha que ser discutido ali? Ou a eleição do síndico. Fui uma, duas, três, não, nunca mais fui. Eu vim aqui, para quê? Para isso? Era uma discussão, era uma tal, e ainda tem mais. E eles diziam, vem, você tá aqui para mim. Eu não estou nem aí. Eu vou votar em quem eu achar que eu devo votar. Por que eu queria que eu sentasse ali do lado? Então, lá no prédio não gostavam de mim, porque eu não obedecia, né, a ninguém. Então, queria que eu sentasse ali, que era para votar naquele que aquele grupo queria. Então, ali, naquela reunião, tinha divisão. Tinha um grupo para lá e tinha um grupo para cá. Isso tem que ter um livre-arbítrio. Cada um vai votar naquilo que achar, né? Bom, é o caso que quando vem alguém bater na tua porta. Aí eu vim trazer uma listinha para assinar, porque nós estamos fazendo isso e aquilo por causa daquilo outro. Aí você vê o assunto. Tem que pensar rápido, porque as pessoas são impacientes, né? Então aí você vê o assunto.
aquele assunto você vê que tem que ser discutido e tem que ser pensado para você ter uma opinião para assinar aquilo. Então eu digo, não. Digo logo não, não assino. Não. Ou então eu vejo que sou contra aquilo, então não assino. Aí começa a discutir, porque tem que assinar, você é morador daqui, porque não. Porque vai bater na minha cara? Bom, aí se bater na minha cara, aí é outro caso. A gente também, aí depende. Vai virar outra face para bater na cara? Não teve motivo para bater na cara. Então aí seja o que Deus quiser, né? Pegar aqui na gola da pessoa e fazer, não sei, ou falar ou dizer que vai fazer isso também, alguma coisa, porque aí já é difícil, né, resolver aí nesse caso que você leva, porque quando Jesus disse, foi aquilo que eu falei anterior, e eu dei os exemplos, não discuta, não isso, não aquilo, mas se a pessoa, sem motivo, que às vezes a pessoa merece e leva um tapa na cara, mas sem motivo, só porque ela não aceitou, só porque ela não conseguiu obrigar aquela pessoa a assinar aquilo. Deixa eu ver onde eu parei. Então, eu estava falando que são espíritos que vieram diretamente, né, da hierarquia para fundar a religião, né? Então, eles vêm aqui para que as pessoas mudem os conceitos acerca de Deus, porque está tudo errado, né? Porque sacerdotes, pastores, alguns espíritas, dirigentes espíritas, messiânicos, krishnas, Sexenue, brahmanes, mudam muita coisa. É como os Brahma Kumaris, tem que praticar o celibato. Aceitei, eu gostei muito dos ensinamentos, da meditação em Deus. E eu acordava às 4 da manhã para estar lá às 6 no templo, para estar às 6 da manhã para meditar. Os ensinamentos maravilhosos, mas pá, bateu no celibato. Por quê? Tem que ter uma vida normal. Deus fez o sexo já nos animais, já, né, a linha para seguir. Ele fez o sexo no homem e na mulher, é para fazer um negócio. Só que ele disse, e as pessoas não entendem, faça só com amor. Não é para ser promíscuo, não é para hoje transar com um e amanhã transar com outro, só pelo prazer do sexo, porque aí vai responder, porque o sexo foi feito para ser realizado com amor de ambas as partes. Não é para fazer como faz lá nesses países árabes e na Índia, que são obrigadas a casar com quem não sente nada. Tem que ter consentimento. Ou se a pessoa não sente nada, mas ele pergunta, você quer casar comigo? Ela não sente nada, mas fica assim, tipo, vou casar com você. Não sinto nada, mas vou casar com você. Aí pronto, consentiu. Aí não pode também reclamar, né? Consentiu. Aí vem com a tal história de celibato. Aí comecei a pensar naquele celibato. Depois de 2 anos eu... Tchau, 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 tchau. Até um dia, tchau, tchau. Saí de lá. E eu andava com a roupa deles na rua. E tinha um vizinho aqui, fazia deboche quando vivia assim, vestido. Mas não é de raspar a cabeça, não. Ninguém raspava a cabeça, não. Era uma roupa indiana, uma roupa branca. Aquele
casacão enorme, aquela calça muito larga, que não era elegante, né? Sapato branco, tudo branco. Não usava véu nem nada. Bom, então, quando esses seres vêm aqui, que eles mandam isso, torna-se caminhos evolutivos para milhões de espíritos, ainda paralisados pelas amarras terrenas, né? Adquiridas quando viveram com intensidade as coisas do mundo material. Alguns desses seres especiais, né, que mandam para cá, precisam encarnar algumas vezes até que consigam tornar-se atratores naturais de espíritos. Ou seja, vai se adaptando à maneira da Terra, vai tendo que a matéria dele também se sutilizar mais, para que as pessoas, né, que vivem aqui comecem a sentir atração por aquela pessoa e seguir os ensinamentos dela, entende? É isso. Mas outras, que são enviadas, outros especiais, já conseguem, em suas primeiras encarnações, serem atrativos, atraírem as pessoas para esses conhecimentos trazidos lá do astral, né? Mas muitos esquecem, como eu havia falado, né? Mas muitos esquecem o que são e vão se achando conhecedores dos mistérios de Deus e dão suas opiniões, criando dogmas, impõem suas doutrinas, suas concepções, arvoram-se em seus intérpretes e se acham seus únicos representantes de Deus aqui neste plano material. O próprio Papa e o próprio Padre, os cardeais, eles se acham representantes de Deus. Eles é que se fizeram assim. Eles acham que são os representantes de Deus. Mas, então, eles se acham o próprio Deus. Entenda bem. Se eles se acham o representante de Deus, quem disser uma coisa dessas, seja o Papa, ou seja padre, ou seja alguém aí, algum pastor, algum espírita, que fale uma coisa dessas, ele até está desrespeitando Deus, porque ele não representa Deus coisa nenhuma. Esses seres que vêm com a missão, vêm para ajudar e somos discípulos de Deus. Todas essas pessoas, mesmo que venham, que sejam muito evoluídos, eles são os filhos de Deus, os representantes, não, os filhos de Deus, os trabalhadores de Deus. Trabalhadores de Deus. Eles não representam Deus. Representam Deus, então dá a mão para as pessoas beijar. E eu lá beijaria mão de Papa. Eu, se fosse... Bom, eu tenho conhecimento, então pode ser que se eu fosse alguma pessoa chefa de algum país, de algum lugar aí, que eu tivesse que ir à reunião onde o Papa estivesse presente, eu poderia não saber dessas coisas. Agora eu vou falar o que eu vou falar, o que eu faria, porque eu tenho conhecimento geral das coisas. Então, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho e que fosse obrigada a ir a uma reunião onde estivesse o Papa, que obriga as pessoas a irem todas vestidas de preto, não sei se vocês já repararam, eu já li um artigo em que eles obrigam lá o Vaticano, e eu diria, eu não vou, eu ia aparecer com outra roupa de outra cor, não vou.
E se não me deixasse entrar na reunião e que eu era obrigada a entrar, mas não me deixaria entrar, por exemplo, vestida de azul, vestida, não ia também exagerar na cor, ia assim um azul, né? Que não é muito claro, ou marrom. Mas a vontade seria de ir de branco, né? Eu não iria. Por que eu tenho que obedecer ao Papa? Ele é o representante de Deus, então obriga as altas personagens, que também são poderosas, ele se acha mais poderoso do que aquelas pessoas, do que o presidente X, o presidente Y, a esposa do presidente X, a esposa do presidente Y tem que ir de preto. Ora, vai tomar no... Papa, vai tomar no seu... Já sabe o teu lugar depois que tu falece, né? Já sabe, né? Nós temos aí na internet psicografias de Papa. Por onde é que eles foram? Ah, eu sou representante de Deus. E foi para Umbral. Então tá aí, né? Deixa eu ver aqui quem. Até irritante isso, sabia? Bom, eu vou fazer uma pausa, depois vou ver se eu emendo este vídeo no outro, porque é um negócio que eu tenho que resolver. Coisas da vida, as coisas materiais. Olá, senhores. Olá, senhores. De volta. Tive que interromper o vídeo. Então, eu estava falando daqueles seres que vêm e desenvolvem, vamos dizer, um magnetismo atrativo, né? Então as pessoas começam a sentir-se atraídas por essa pessoa e isso vai ajudar que elas se interessem pelas informações, pelos ensinamentos, para poder evoluir. E eu falei que, mas muitos se esquecem disso, que vieram fazer aqui, né? Essa missão que vieram. Nem todos que vêm com essa missão vêm desse lugar. Muitos que estão com missão também para ensinar as pessoas são seres, os médiuns, a maioria dos médiuns que vêm fazer trabalho espiritual são seres muito, muito endividados. Então eles vêm queimar o karma, queimar a dívida, tá? Bom, mas desses que são colocados aqui, que vêm direto lá do astral superior, muitos esquecem o que são e vão se achando conhecedores dos mistérios de Deus e das suas opiniões, criando dogmas, impõem suas doutrinas, suas concepções, arvoram-se em seus intérpretes e se acham seus únicos representantes de Deus aqui neste plano material. Como eu falei anteriormente, o caso de um papa ou de um pastor, etc. É uma vaidade vã, é negativismo característico de algumas religiões existentes nesta dimensão da Terra. Nós não somos donos de Deus, mas sim seus filhos e beneficiários dos seus mistérios. Muitas religiões, né, que dão a entender que eles são mais que Deus, né? E aí o que acontece? Quando falece, quando morre, já sabem, né? Deus é em si o todo, mas o todo é formado por muitas partes, né? O universo é o todo, formado de galáxias, planetas, estrelas, asteroides, aquele outro, cometas, né?
é formado de muitas partes, e ali nas galáxias é formado por partes também, as galáxias formadas de planetas, de estrelas, de sóis, e assim por diante. Cada parte é um aspecto da criação de Deus. Deus está presente em todas elas, em todas essas criações. Não há nada que exista no universo que não tenha a sua energia criadora, a sua partícula criadora. Deus está presente em todas elas, ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. O que é ser onipresente? É estar em tudo. E Deus é uma energia que é uma luz, melhor dizer assim. Deus é uma luz que não se apaga. Vamos lá. Deus, deixa eu escrever isso aqui. Deus é uma luz. Uma luz que não se apaga. Ok? Você pode dizer que Deus é uma energia que não se apaga. Porque luz é abrangente a tudo, e luz também abrange a nossa consciência. A consciência está com luz, ela está sabendo entender, está sabendo interpretar, ela expandiu, né? Então, Deus é uma luz que não se apaga. Deus é uma luz eterna. Ela não se apaga, ela é eterna. Tanto que lá nos ovoides, nos espíritos ovoides que apagam a luz de Deus, mas ela está latente. Ela está apagada para ele, para aquele ovoide, que fez coisas indevidas, que foi parar lá no lugar dos trevosos, mas ela está ali. Quando eles forem resgatados pelas forças da luz, eles vão sofrer o processo, o procedimento de voltar a ter um novo corpo, e aí a luz de Deus vai começar novamente a se iluminar. Então vamos lá. Deus está presente em todas elas, em todas as coisas, né? Ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Uma parte não é o todo, e sim só uma de suas partes. E vamos lá. Para quem não entendeu ainda, eu vou falar. Pode ser até chato para algumas pessoas, mas tem que aguentar, porque tem gente que ainda não entendeu. Deus é o todo, mas ele são partes. É onipresente, está em tudo. Então, o Sol é uma das partes de Deus. Uma estrela é uma das partes de Deus. Um planeta, aquele planeta que tem aquele anel, é parte de Deus. Um cometa, parte de Deus. Uma galáxia, contudo, também é uma parte de Deus, porque tem que ter uma energia sustentadora, além do Sol, mas tem que ter uma outra energia sustentadora de toda a galáxia, que nada é do que um troninho, uma das divindades de Deus, tá? Então temos uma divindade sustentadora aqui, uma divindade sustentadora deste planeta, outra divindade sustentadora deste planeta, uma divindade sustentadora do Sol, uma divindade
sustentadora dessa estrela, outra dessa estrela e outra dessa estrela, e uma outra quando há constelações. Então, uma divindade sustentadora de uma constelação e outra divindade sustentadora dessa estrela da constelação e outra divindade sustentadora dessa outra estrela da constelação. Okay? Uma árvore, uma divindade sustentadora da árvore. Uma outra divindade sustentadora da raiz da árvore. Uma outra divindade sustentadora das folhas da árvore. Outra do tronco da árvore. Assim por diante. Outra sustentadora pela roseira. Quer mais explicadinho que isso? Acho que é impossível. A água. Uma divindade sustentadora pelo todo da água. Uma divindade sustentadora pelas moléculas da água. Outra divindade sustentadora pela ligação dos átomos da água. Tá? Dos átomos. Do H2O. Uma divindade sustentadora da ligação da água. Outra divindade sustentadora do hidrogênio. Outra divindade sustentadora do oxigênio. Outra divindade da ligação daqui. E a outra, como eu disse, de todo. Acho que explicar mais explicadinho do que isso, acho que é impossível. Eu não preciso dizer do fogo, nem preciso dizer da pedra, porque é tudo assim. Da montanha é também uma divindade sustentadora de uma montanha, sustentadora de um morro, que é diferente da montanha, uma divindade sustentadora da planície, do que nasce na planície, mas não é sustentadora do que o homem faz, da casa de concreto. Não é isso, hein, gente? Não é divindade, não tem divindade sustentadora de um notebook, como eu estou gravando aqui, nem do celular. Nem isso. Mas do material que foi feito isso, algodão, tem algodão aqui, acho que isso aqui não tem algodão não, mas vamos fazer de conta que é de algodão. Mas tem a divindade sustentadora lá da planta que dá o algodão, e do algodão, e da ligação das moléculazinhas dos átomos do algodão. Deixa eu ver aqui o que é que... Tem que ver, porque às vezes é para resolver alguma coisa, sabe? Ah, não. É só coisas para eu ver depois. Tá, tudo bem. Então, Deus está presente em tudo. Está presente na individualidade de cada uma de suas divindades. Ou seja, as milhares de hierarquias. Por quê? Olá. Porque a divindade eu estou procurando ver o que seria o melhor exemplo aqui para vocês. É do vegetal. A divindade do vegetal, ela tem uma hierarquia. Cada trono tem a sua hierarquia. Então, a hierarquia dela, ela é responsável por todos os vegetais. Mas esse trono que veio lá do trono vegetal, que é o do conhecimento, corresponde ao conhecimento, além dessa, que vai ser a chefa, chefão, ela vai ter uma hierarquia, a qual, como eu disse antes, é da raiz, do tronco, da blá blá blá, papapá, e depois ainda tem uma outra que vai ser disso e daquilo outro. Então, todos eles têm uma vasta hierarquia, e aquela hierarquia tem outra, e porque tem os graus, aquela tabelinha, tem os graus, né, de hierarquias também.
E cada grau desses, por exemplo, nós temos 7 graus à direita, à esquerda, 7 graus à direita. Não, a direita é... A esquerda é aqui. E se você olhar assim, é a direita. Bom, nós temos... Então vamos lá, a direita e a esquerda. Senão eu esqueço. A esquerda, se eu virar assim, a esquerda. Então, nós temos 7 graus à esquerda e 7 graus à direita. E aqui nós temos diferença, então cada um desses graus tem uma hierarquia, uma divindade. Mas a divindade deste grau tem outra hierarquia. A divindade deste grau tem outra hierarquia. Idem é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Aquela tabelinha lá no início que foi ensinado, ok? Bom, deixa eu apagar porque... O Sol tem sua hierarquia também, tem? Fogo, ígneo. O Sol que é ígneo. Então, tem uma hierarquia aqui. Sustentadora. Mas, que faz ele botar para fora, ou jogar, né? Que dá aurora boreal, aquela. Tem uma outra hierarquia que comanda isso. Lá dentro não se sabe o que acontece, mas lá dentro já se sabe que tem seres vivendo. Lá dentro são plasmas, o corpo deles é plasmáticos. E eu li uma vez que veio para aqui para a Terra, eram crianças lá, mas eles queriam saber por que havia tanta tristeza, porque eles, quando mentalizavam lá, sentiam muita tristeza aqui da Terra. Então veio, era como se fossem 2 irmãos, então veio um masculino e um feminino. Então eles entraram num corpo, né, material para viver aqui. Ian e Yasmine. Ian era o nome de um, e Yasmine. Puxa, fui lembrar, outro dia eu quis lembrar e não consegui. Ian e Yasmine. Yasmin ou Yasmine, ou Mini, qualquer coisa assim. Então, estes seres vivem no Sol, e eles estiveram aqui há milhões de anos para ver por que seria. Então, eles, observando aqui, eles sabem os problemas do ser humano. E aí, a espiritualidade maior, o conhecimento, então ela começa a mandar seres muito evoluídos para ver se endireita o pessoal daqui. Senão fica bilhões e bilhões de anos nessa. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Umbral, vai para o umbral de novo, encarna, desencarna, vai para o umbral de novo, encarna e desencarna. Né? Então vamos lá. Então vamos lá, olha, preste atenção. Um Deus do fogo não é um Deus do fogo, não é Deus. Como no passado adoravam, e ainda tem gente que faz isso, né? Adoram o Deus do fogo. Um Deus do fogo não é Deus, e sim uma parte dele. Deus da água não é um Deus da água, é uma parte de Deus. O Deus do tempo é uma parte de Deus. É somente uma parte de Deus. Então, antigamente, né, o fogo, adoravam o fogo, né? Os adoradores de Emanjá, a deusa de Emanjá, a deusa Emanjá. Que deusa Emanjá? Ela faz parte ela é um trono, Emanjá é um trono. Aí vão lá os babacas botar
E uma vez me convidaram para ir, eu não. E eu nem sabia que era um trono, né? Mas eu achava aquilo um absurdo. Botar aquelas coisas no mar e sujar o mar, né? E oferecer a um trono que é um mental. Porque as outras hierarquias, as partes, vocês entendem, as partes de Deus que o ser humano cisma de botar umas caras e botar um corpo e 2 braços, eles são todos mentais, a hierarquia é um mental. O mental maior, o mental menor, o mental menor, outro mental da hierarquia menorzinho, são mentais, todos eles. Porque são partes de Deus, então são mentais. Imagina aqui, a nossa cabeça, o nosso cérebro. A gente vê isso na internet, como é o cérebro lá dentro, mas imagina um cérebro em luz, em um sol. Imagina o sol é um cérebro. O sol é um cérebro, é luz, só luz pura. É um mental. Porque ele também atua aqui nas vidas da Terra. Aí de nós, se não tivesse o sol. Então todos eles são, porque o sol é o trono das 7 encruzilhadas, como diz na Umbanda. O sol é o dono setenário dos 7 tronos, porque é parte de Deus, ele é parte de Deus e fez os 7 tronos. É muito importante entender isso. Se vocês entenderem bem o que é Deus, o que é mental de um ser, o que é as hierarquias de Deus, vai tirar essas porcarias todas da mente de o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus Zebu, o Deus do ouro, o Deus da M, do Seul. Oh. Tem que entender isso. E também nós temos o Deus das trevas, que o dono principal das trevas se diz que é um Deus, como tem poder, porque desenvolveu a mente, né? Aí ele se acha maior que Deus. Os trevosos se acham poderosíssimos. Eles têm poder realmente, são inteligentes, mas eles se acham mais que Deus. Então Deus deixa. Dá livre-arbítrio a eles. Depois, quando acabar o ciclo do planeta onde eles foram exilados, então a gente conversa. Então aí acaba, então, bota lá. O planeta permitiu que só tem pedra, terra ressecada, vão passar fome, sede, vão até se matar uns aos outros. Vai ter aqueles dinossauros, né? Aqueles monstros. Vão comer eles, e eles vão aprender a lutar, então vão aprender a lutar para matar eles, e aí vão descobrir que podem comer eles. Enfim, infelizmente, vai ser assim, né? Vão ter sede, e o instinto de sobrevivência vai fazer com que ele, dentro de quilômetros, ele vai encontrar uma poça de água, lá uma aguinha, porque ali naquele planeta chove uma vez por ano, torrencialmente. Então fica lá umas pocinhas. Mas outros planetas são piores. O Sol é escaldante, 50, 60 graus, escaldante. Outros planetas já são muito úmidos. Depende do que eles fizeram. Depende do grau de vibração negativa deles. Aí os seres que os colocam lá, os extraterrestres que distribuem, aí conforme, né, a energia vai para lá. Vamos lá. Bom, tronos são seres divinos, assentados nos muitos níveis vibratórios da criação. Tabelinha que eu mostrei. Os tronos exercem funções e eles, os estudiosos lá do astral, são nomeados por nós pelas funções que eles exercem.
O trono construtor, vamos lá saber. O trono construtor dos meios destinados aos seres é uma emanação onisciente, onipotente e onipresente de Deus. Ele tem essas três coisas que Deus, que lá o padre na Igreja Católica e o Papa falam, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E o trono, todos os tronos, né? Tem isso. Um trono é um poder. Trono e poder são sinônimos. Todo trono do Senhor Deus tem poder, porque é parte dele. Como Jesus diz nas cartas de Cristo, se repartiu, né? Repartiu, como se ele tivesse pegado assim numa faquinha, imaginou uma pizza, né? Aí corta aqueles pedacinhos pequenininhos de uma pizza, tem gente que gosta, né, comer aqueles pedacinhos pequenininhos, aí corta tudo, corta assim, né? Então, ele dele mesmo foi tirando uma partezinha. Tirando não, que ele está lá, né? Ele está lá, porque é ele que sustenta os tronos. Então, mas ele está sempre irradiando, mas ele tirou um gene, um DNA. E aí fez os vários tronos e os tronos, sabendo, sentindo que também tem poder e que pode criar, então começou a trabalhar para Deus. Bom, continuando então. O trono construtor é uma manifestação de Deus e o temos como responsável pela construção dos meios pelos quais os seres vivem e evoluem continuamente. Meios, o que é isso? Se alguém não entendeu, nós não estamos na Terra? Então, o nosso meio é esse, a Terra onde vivemos, né? Vocês precisam entender isso aqui para eu continuar, tá? Então, foi feito o planeta. Aí vai começar a ser construído ali dentro, então, a construir um meio para que os seres possam habitar. Um condomínio feito, quando o engenheiro faz um condomínio, ali é o meio onde várias pessoas vão morar, certo? Estou fazendo a comparação para entendimento. Primeiro eles explicaram como é que as ondas atuam. Primeiro o fator, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano, sexto e sétimo plano. Sétimo plano eles não falaram mais. Explicaram até o sexto, né? E eles explicaram daquelas ondas, né? Passa para o segundo plano, então o fator X emite aquela onda que tem uma forma geométrica, e aí você vê as formas geométricas nas ondas, uma é assim, outra é assim, outra onda é assim, outra onda pode ser quadrada, etc. Então, a fusão, etc. Então, eles explicaram aqui como acontece. E quando acontece isso, já depois para o outro plano já sai os outros tronos, ou divindades, como queira chamar. Tronos e divindades são sinônimos, né? Então, agora, eles explicam de uma outra forma. Mas é assim, acontece aquilo, e agora eles estão se baseando mais na explicação dos tronos. Mas os tronos trabalharam ali de plano em plano, e foi mostrado magnetismo para vocês, foi mostrado eletromagnetismo,
foi mostrado ondas energéticas, aí etc, etc, né? Voltem lá nos vídeos. Eu quando puder, depois eu vou fazer uma playlist desse estudo. Eu então estou fazendo a playlist da ciência espiritual, né? E vão lá que vocês vão encontrar muita coisa também. Bom, então vamos lá. Então, o trono é responsável pela construção dos meios pelos quais os seres vivem e evoluem continuamente. Aqui no caso, nós estamos no meio da terceira dimensão da Terra, né? Esses seres são oniscientes porque sabe o que é preciso para o ser evoluir. E por ser onipotente, tem poder. Ele constrói um novo meio para os seres continuarem evoluindo, depois de passar por aquelas etapas. Por ser um poder onipresente, basta ele poder querer para que um novo meio surja no vazio infinito, no céu, no vazio infinito, e comece a acolher seres prontos para habitá-lo e nele prosseguirem evoluindo. Então, espaço vazio, isso já foi dito até na ciência espiritual, aquele caldo que se formou dos vários fatores vindos, né? E que os tronos ali estavam trabalhando, emitindo os fatores, os tronos ali. Então, quando aquilo começar já a ficar pronto, então o trono, que também tem poder onipresente, vai começar a acolher esses seres ainda inconscientes para construir o planeta, etc, etc. Pensamento do trono cria o meio, pois tem poder. O meio é criado e sua hierarquia entra em ação e faz surgir o solo. Lembra? Eles explicaram lá na ciência espiritual que as partículas se chocam, dá aquele estouro, sobe, desce. Quando desce, já vai formando a superfície, né, do planeta. Mas ali estão atuando as hierarquias. Então, o meio é criado e sua hierarquia entra em ação e faz surgir o solo. Outro trono faz surgir nascentes, outro trono faz surgir rios, outro lagos, outro oceanos, outro faz surgir os vegetais, outro decora o novo meio com montes, planícies, montanhas, morros, serras, outro faz surgir ravina, etc, etc, etc. Pedras, faz surgir pedras. Outros fazem surgir os seixos do rio, aquelas pedrinhas lindas que tem no fundo do rio, quando o rio é raso, a gente vê. Eu tenho algumas aqui em casa, essas pedras bonitas. E pesadinhas elas, hein? Cada um dos auxiliares do trono, que é a hierarquia, né? Também tem sua hierarquia. Aquilo que eu expliquei. Uma hierarquia tem a outra, e tem a outra, tem a outra. Então, cada um dos auxiliares do trono também tem sua hierarquia, para auxiliar na construção do novo meio. Essa construção, ela pode demorar anos e anos para ser construída, milhares de anos. Ao terminar o meio, né, tudo preparado,
quando tudo estiver pronto, o trono construtor deixa um auxiliar direto, também denominado trono construtor, tomando conta do novo meio. Será o novo chefe. E então, nós não vemos, né? Mas ele está aí. E então começará a ocupação do novo meio e outros tronos também, oniscientes, onipotentes, onipresentes, entram em ação e eles então enviam membros de suas hierarquias ao novo meio para que zelem, para que tome conta, né? Em todos os aspectos, pelos seres e suas novas evoluções. Um cuidará das passagens de ligação do novo meio com os anteriores e com os que surgirem posteriormente. Este vem da hierarquia do trono das passagens. Outro cuidará de ir e vir, ou seja, da evolução dos espíritos que habitarão. Esse vem da hierarquia dos caminhos. Outro cuidará do amparo religioso dos seres. Esse vem do trono da fé. Outro cuidará do relacionamento entre os seres. Ele virá da hierarquia do trono da justiça. Outro virá para pôr em ordem e conter os impulsos dos mais exaltados. Ele virá da hierarquia do trono da lei. Outro virá para cuidar do bem-estar dos seres. Então, esse virá da hierarquia do trono da vida. Outro virá para cuidar dos enfermos. Então, esse virá da hierarquia do trono medicinal, que tem a ver com vegetal e conhecimento. E assim por diante, e assim sucessivamente, que eles não vão botar tudo, etc, 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 etc. Se nesse meio criado houver animais, se houver animais, então para cada espécie de animal virá um trono responsável por ele. Todas as espécies vegetais, ainda que englobadas pelo trono dos vegetais, têm suas divindades protetoras também. Os seres do mar, cada espécie também vai ter os que voam também. Há um trono em cada espécie vegetal, e outros tronos responsáveis pelas raízes, pelos caules, outro pela semente, outro pela pigmentação, pelas cores dos vegetais. Então vamos ampliar agora. Outros pelas flores, vários tipos de roseira, a roseira medicinal, a roseira para enfeite, para a gente oferecer rosa para as pessoas, da margarida. Uma flor, margarida. Aqui é amarelinho e aqui é branquinho, né? Margarida. Antigamente a gente via na casa de flores, vendiam muita margarida, que é branquinho, branquinho. Então, tem uma divindade responsável pelo todo da flor da margarida, mas há uma outra divindade, um outro trono, vou chamar de troninho, um outro troninho, responsável pelas pétalas. Outro pelo meio, outro pela cor das pétalas e da cor que está aqui. Outro pelo cabo,
Então, essa noção que nós temos de viver em comunidade, isso existe na criação, né? Porque todos trabalham juntos e um não interfere no outro. Tá? Um não interfere no outro. Senhores, eu acho esse vídeo muito importante. E agora fica mais fácil, né? Depois de ter estudado os vídeos anteriores, agora fica mais fácil, né, de entender, não fica? Eu acho que fica. Então, é isso aí. Próximo vídeo vai continuar. Ainda não terminamos essa série e vai ter outros vídeos. Então, até o próximo. Paz e luz a todos. Espero ter ajudado aí e espero vocês terem entendido. Tchau, tchau.